Meus queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu sempre oro por todas as pessoas que deixam os nomes ali no comentário do YouTube, do Facebook, pedindo a minha oração. Agora eu quero que você entenda o seguinte: o que abençoa é a fé. Não basta a minha oração. Para você ser abençoado, você precisa ter fé. E como é que uma pessoa tem fé? Quando ela ouve a palavra de Deus. Diz a Escritura Sagrada que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, a fé vem no seu coração. Você entende uma palavra, aquilo abre a porta para Deus te abençoar. Então, se você precisa da minha oração, se você quer a minha oração, deixe sempre ali o seu nome no comentário do YouTube, seu nome e o nome da sua cidade. E diga também pelo que você quer que eu ore. Porque a oração ela tem que ser uma oração específica. Não basta eu dizer, Pai, abençoa o fulano. Não. Eu vou dizer, Pai, abençoa o fulano nesse sentido. Ele precisa disso, precisa daquilo. Então, quando você pedir a minha oração, por favor, cite o motivo pelo qual você precisa. Fica uma oração mais específica. Se você não quiser, tudo bem, eu vou pedir a Deus para te abençoar. Agora, entenda o seguinte: o que vai te abençoar mesmo é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando você entende, você abre o coração e ela entra no seu coração, ela entra com o poder para fazer a obra que você precisa. Você precisa aprender a andar com Deus. Então, decida andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E sabe o que aconteceu com o filho dele? Viveu 969 anos. Matusalém era o filho de Enoque. Foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Era o filho de Enoque. E diz em Gênesis capítulo 5, no versículo 21, que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. O Senhor Deus falou pela boca do profeta Isaías, dizendo: os dias do meu povo serão como os dias da árvore. A promessa de Deus é dar longevidade àquele que perseverar em andar nos seus caminhos. A questão é, como andar com Deus? Quando é que uma pessoa anda com Deus? Quando ela faz aquilo que Deus manda. Em Amós capítulo 3, versículo 3, está escrito: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para andar com Deus é preciso estar de acordo com Ele. E não há como concordar com o Senhor dando ouvido às fábulas e seguindo mentiras inventadas pela religião. Enquanto você seguir mentira dos homens, coisas inventadas pelos homens, você não está andando com Deus. Às vezes a pessoa é muito religiosa e ela pensa que está com Deus, mas ela está andando nas mentiras, nas coisas que os homens inventaram, e ela não está seguindo o que a Bíblia diz. Então ela não está andando com Deus. O que diferencia o Evangelho das religiões é a manifestação do poder de Deus. E isso é que faz o Evangelho ser diferente das religiões. Quando se prega o Evangelho, o poder de Deus se manifesta na vida da pessoa. O Evangelho é um caminho que Deus abriu para o homem chegar até Ele. E esse caminho é Jesus. Fora dele nós não conseguimos realizar coisa alguma. Deus nos dá o seu Santo Espírito com a finalidade de realizar o mesmo que Cristo fazia nos seus dias aqui na terra. Quando pregamos o Evangelho no poder do Espírito Santo, podemos esperar os mesmos resultados obtidos por Jesus no seu ministério terreno. Ele ia de cidade em cidade, levando a mensagem divina, e em todas elas Deus era com ele.
confirmando a sua pregação, realizando os milagres. Nós também podemos fazer o mesmo em nome dele, porque nós fomos nomeados para dar continuidade ao seu trabalho. Jesus afirmou que é obrigação de todo aquele que crê nele fazer o mesmo que ele fazia ou obras ainda maiores. Então preste atenção, você não pode ficar tímido na hora de agir na fé. Você não pode se sentir incapacitado, porque a unção de Deus, ela concede a você o direito de ser usado por ele. Essa unção, ela permanece em nós e capacita-nos a fazer as mesmas coisas. Em 1 de João, o apóstolo faz a seguinte declaração. Ele diz assim: e a unção que dele recebestes permanece em vós. Aqui está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Preste atenção, porque a bênção de Deus, ela é para todos. Mas as pessoas precisam desejar ser abençoado de verdade. É certo a pessoa querer ser curada no corpo, querer prosperar, mas ela tem que buscar principalmente o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo nada mais nada menos é do que Deus morando na pessoa. Ninguém pensa, eu não preciso do Espírito Santo, não. Todos nós precisamos. Diz a Escritura em Romanos 8:9, que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. João está dizendo aqui, a unção que dele recebestes permanece em vós. Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito, mas recebereis poder, unção, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, Deus vai morar naquela pessoa. E onde Deus mora, meu irmão, o diabo não pode tocar. E nem ousaria tocar. Então, essa unção que o apóstolo Paulo fala aqui, que é a presença do Espírito de Deus em nós, Deus não retira essa unção nunca, a não ser que a pessoa vire a casaca. No passado, para você ter uma ideia, Saul foi ungido rei de Israel. Mas ele não perseverou em obedecer a Deus. Ele desprezou o mandamento de Deus. Ele deixou a soberba, a inveja, o ódio entrar no coração dele. E ele chegou até o ponto de rasgar a roupa do profeta Samuel. E o que aconteceu? O Espírito de Deus se retirou dele. E ele passou então a ser atormentado por um espírito mau. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, preste atenção nesses fatos. Nunca despreze a palavra de Deus. Muitas pessoas, as quais Deus chamou para fazer delas uma bênção, não quiseram obedecer a palavra. Foi assim no passado, continua sendo assim hoje. Muita gente está sofrendo diversos tipos de males no corpo, na alma, nas finanças, no casamento, porque não estão dando ouvidos à palavra de Deus. Estão desprezando. Pessoas que Deus chamou para fazer delas uma bênção, estão desprezando a palavra. Não pode desviar da palavra. Hoje essas pessoas estão aí comendo o pão que o diabo amassou. Então é preciso voltar para Deus. Aquela unção que um dia você recebeu, aquele chamado para servir a Ele, continua esperando por você. Deus não desistiu de você. Ele está esperando que você se arrependa dos seus erros e se volte para Ele. Se um dia você sentiu o toque de Deus, você foi envolvido por Ele, foi batizado por Ele e se desviou, então volte. Porque a unção dele, a unção que dele recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine isso. Você não precisa que ninguém te ensine, porque o próprio Deus fala no seu coração quando você lê a Bíblia ou ouve a pregação da palavra. E João está dizendo aqui, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, ou seja, tudo que Deus te faz entender é verdade, se você crer e não deixar a dúvida entrar no seu coração, o que ele te disse vai se cumprir na sua vida. E não é mentira. Deus não engana. A obra de Deus, ela não se baseia em mentiras. Para Deus operar,
Ele não precisa fazer um boneco e mandar você ficar olhando para aquele boneco como se aquilo fosse alguma coisa. Não. A obra de Deus ela é feita quando a fé entra no seu coração. E tudo é espiritual, não tem nada físico. Você não precisa ficar olhando para um boneco, rezando o terço, nada disso. É aquele sentimento que vem dentro do seu coração, aquela fé surgiu, você determina e a coisa acontece. A unção de Deus, ela não é mentira, ela ensina você como você fazer. A pessoa pode ser a pessoa menos estudada que existe na face da terra. Ela sente, quando a fé vem no coração, ela sabe, eu tenho que fazer assim. Porque a unção de Deus ensina ela como fazer para tomar a bênção. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, isso está escrito em João 16, versículo 13, diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Então, quando você recebe a unção de Deus sobre a sua vida, quando você é batizado no Espírito Santo, você não precisa mais que alguém te ensine o que é certo e o que é errado. Você sabe. Você sente dentro de você a voz de Deus te guiando. Você entende o que você precisa fazer para ser abençoado. Ninguém precisa dizer para você que o santinho de barro ou de gesso é uma mentira, porque você sente que é. Quando você passa a ser guiado pelo Espírito de Deus, você não se deixa mais enganar pelas religiões. Você sabe, você passa a ter a capacidade de discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que é mentiroso, falso. Então, continuando aqui, diz, no entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não é construída sobre a mentira, e vos ensina tudo o que precisais saber. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então preste atenção nisso aqui. Assim como Deus te ensinou, você deve permanecer. Como assim? Aquilo que você entendeu, sentiu no coração, que você deve fazer, aquilo que você sentiu quando você estava ouvindo a palavra, sentiu Deus falar no seu coração, ande por esse caminho, ande. Faça aquilo que você entendeu. É assim que você permanece em Deus. Não importa que alguém diga, pode surgir a pessoa mais ilustre, pode vir um papa, o presidente, seja lá quem for, e dizer para você, não, a coisa não é bem assim, não aceite. A família, às vezes, a própria família, a nossa própria família, às vezes tenta tirar a nossa fé. Às vezes nós sentimos de Deus de tomar uma atitude, de fazer algo que vai nos abençoar, e os nossos próprios familiares tentam tirar a gente daquela fé. Mesmo sem intenção, mas o diabo usa as pessoas para desviar a sua fé e impedir você de ser abençoado. Então fique firme crendo naquilo que Deus falou no seu coração. Por exemplo, você ouviu a pregação da palavra, entendeu, sentiu que deve tomar uma atitude de fé. Tome. Não espere para depois e nem deixe as pessoas desviar a sua fé. Aquela fé que você sentiu quando ouviu a palavra, não abra mão dela. Porque tudo quanto Deus disse para você, aqui no seu coração você sentiu Deus falando para você, tudo isso vai se cumprir se você não desistir de lutar. Então não abra mão da sua fé, não deixe ninguém te enganar. O apóstolo Paulo ele escreveu aos Gálatas, dizendo, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Quer dizer, essa pessoa que tenta desviar sua fé verdadeira em Cristo, seja amaldiçoada. Paulo disse ainda que muitas outras pessoas fraudulentas surgiriam e se fariam passar por apóstolos de Cristo. Está escrito em 2 de Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, Paulo diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Luz no sentido bíblico quer dizer entendimento. Paulo está dizendo aqui que Satanás usa pessoas para dizer coisas mentirosas a respeito da palavra de Deus. Mas de forma tão especial, com aquela conversa mole, que consegue enganar muita gente.
Jesus disse que se não o vigiássemos, até mesmo nós seríamos enganados por ele. Até mesmo as pessoas chamadas por ele para herdar a bênção seriam enganadas. E o apóstolo Paulo diz aqui, se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, o que vamos esperar dessas pessoas? Não é de se admirar que os seus ministros, os ministros do capeta, se transfigurem em ministros de justiça. Quer dizer, finjam ser de Deus, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, meus queridos, procurem sempre permanecer na fé. Fique firme naquilo que vocês têm entendido de Deus. Fiquem na unção que Deus deu a cada um. Porque Jesus diz em João 15:7, está escrito assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Como é que é isso? É simples, eu permaneço em Jesus quando eu fico ligado naquilo que eu aprendo na sua palavra. Eu entendi algo na palavra, eu seguro aquilo. Eu creio, eu não abro mão daquilo. Aquilo ali é a máxima verdade. Então Deus falou, vai acontecer. Então, se vós estiverdes em mim, Jesus está dizendo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se você tem orado, tem determinado, e a coisa não está acontecendo, é porque você ainda não está firme com Jesus. A pessoa diz, não, mas eu quero estar firme, eu tento obedecer, mas eu não consigo. Parece que tem algo me puxando para o outro lado. E tem mesmo. E muitas vezes parece até que algo certo de se fazer. Parece ser a melhor atitude a se tomar. Mas não é o que a palavra diz. É preciso estar atento ao que a palavra de Deus diz em todos os sentidos. Senão você perde a bênção. A tentação, ela vem sobre todo mundo. Aconteceu até com Jesus. Ele estava no deserto, jejuando. Depois de 40 dias, claro, ele estava com fome. E o diabo apareceu para dar uma sugestão. Preste atenção nas sugestões que vêm de outras pessoas. Às vezes você está passando por uma dificuldade, por uma necessidade. Aparece alguém e dá uma sugestão. Faz isso, faz aquilo outro. Como muitas vezes já aconteceu, pessoas, quando estão mal no casamento, tomar opinião com outro aparece e diz, mete o pé nele, manda ele embora. E a pessoa faz. E se dá mal. Então, Jesus estava ali 40 dias jejuando, o diabo apareceu com uma sugestão que aparentemente era boa. Está escrito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 3 e 4, diz assim, chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Então olha que sugestão boa para quem estava com fome. Manda a pedra se transformar em pão e come. Parecia uma coisa boa. E Jesus era o Filho de Deus e tinha poder para isso. Agora, tem duas lições aqui para nós. Primeiro, o diabo sempre vai tentar colocar dúvida no seu coração. Ele tentou fazer isso com Jesus. Ele disse, se tu és o Filho de Deus. Às vezes a pessoa está com uma enfermidade e ela ouve a palavra de Deus e ela crê que Deus pode curar ela. Mas logo surge aquela dúvida. Será que Deus vai te curar? Será que Deus está ouvindo a sua oração? Essa dúvida é o diabo que traz. Porque se a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e por suas feridas nós fomos sarados, nós fomos sarados. Se ficarmos firmes nessa fé e exigirmos o cumprimento dessa promessa, se nós dermos voz à palavra de Deus, ela vai se cumprir. Mas aí logo vem o tentador e diz, se tu és o Filho de Deus, quer dizer, tentando botar dúvida no seu coração, será que Deus vai te atender? O diabo sempre vai querer te dar uma ordem, como ele tentou também fazer com Jesus. Ele vai querer que você faça algo para provar que Deus é com você. Lembre-se que você não tem que provar nada para o diabo.
e muito menos obedecer à ordem dele. Ele disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, aí veio a ordem, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeiro ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus. Será que você é mesmo Filho de Deus? Então prova, manda essas pedras transformar em pães. Quis dar ordem para Jesus. Prova que você é Filho de Deus. Quem o diabo pensa que é para dar ordens para Jesus? Quem ele pensa que é para ele mandar você fazer algo? Acorda, meu irmão. Eu não tenho que provar nada para ele. Você não tem que provar nada para o diabo. Nós sabemos que nós somos de Deus. Como é que nós sabemos que nós somos de Deus? Quando nós ouvimos o Evangelho. Quando você abriu o seu coração, desejou ouvir o Evangelho, desejou ouvir a palavra de Deus, você se tornou um filho de Deus. É isso que está escrito lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para o povo de Israel, para as ovelhas da casa de Israel. Mas eles não receberam. Mas aí diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, não existe mais essa dúvida. Quando você decidiu no seu coração, eu vou ouvir o Evangelho e vou obedecer a palavra de Deus, você se tornou um filho de Deus. Mas o diabo tenta colocar dúvida. Quando Jesus estava sendo crucificado, os principais dos sacerdotes também, juntamente com os escribas, eles diziam para Jesus, desça da cruz, prove que tu és o Cristo e creremos em ti. Coitados, foram todos para a perdição. E às vezes a pessoa ela é muito religiosa e ela se perde porque ela não quer crer. Ela sabe, quando ela ouve a palavra de Deus, quando ela ouve a pregação, ela sabe que aquilo ali é verdade. Mas ela não aceita abrir mão da santinha, ela não aceita abrir mão da religião, porque ela já foi enrolada naquela conversa mole. E aquele povo não queria crer. Aquele povo que estava ali diante de Jesus, eles não queriam crer. Por isso eles pediam que Jesus fizesse algum sinal. Ora, depois de terem visto tantos sinais, tantos milagres que Jesus operou, eles ainda queriam que ele lhes desse uma prova? Tem gente assim, aceitando ordens do diabo. Jesus não aceitou. Eu não vou aceitar, você não pode aceitar. O tentador disse para ele, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmãozinho, quando vier a tentação para tentar te desanimar, tentar tirar de você a bênção, resista com a palavra. Diga para o diabo, está escrito. Quando você ouvir a palavra e crer que aquela bênção te pertence, e surgir diante de você qualquer pessoa querendo dizer o contrário, diga para essa pessoa, está escrito. Cite para ela o que está escrito. Quem sabe ela não crê também. Agora o diabo você resiste, não aceita. Isso é um exemplo para nós. O diabo vem tentando colocar dúvida, você diz, eu não vou te obedecer. Quando você ficar firme na palavra e crer nela, você vai colocar o bicho para fugir e não vai deixar o capeta ficar fazendo um ninho na sua cabeça. Tem pessoas aí andando perturbadas porque o diabo está fazendo um ninho na cabeça dela. João está dizendo aqui, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ouviu a palavra, entendeu, recebeu a unção de Deus, fique nela, aquilo fica em você. Você não tem necessidade que mais ninguém chegue e diga para você, não, isso não vai funcionar, isso não é assim, não. Ninguém tem que te ensinar nada, você já aprendeu com Jesus. E continuando, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Como ela ensinou.
da maneira que você entendeu quando você leu a Bíblia, naquilo que Deus falou com você, permaneça. É desta forma que você permanece em Jesus. A palavra que você entende é o próprio Senhor Jesus revelado na sua vida. E aí você ora e Deus opera. Curve a cabeça, feche os olhos. Vamos orar. Senhor Deus, eu estou entrando diante de Ti agora em oração, em nome de Jesus Cristo, colocando diante do Senhor todas estas pessoas que estão me assistindo. O Daniel Lopes pede oração para Michele Cristina e também outros que deixaram os seus nomes nos comentários do YouTube e do Facebook. Pai, eu creio que não há impossíveis para o Senhor e, portanto, eu venho pedir a solução dos problemas, a cura das enfermidades, a libertação completa de toda a opressão. Senhor, tem pessoas me ouvindo que há anos têm vivido em angústia. Tem gente, ó Deus, que não está conseguindo prosperar. Essa pessoa nunca consegue se livrar das dívidas. Pai, alguns parecem que estão dormindo na vida. O tempo está passando, essa pessoa não acorda, não abre os olhos, não consegue se realizar, não toma uma atitude. Senhor, ajuda essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, eu amarro todo o espírito de inveja, de olho grande, de miséria, e eu paraliso a ação dos demônios na sua vida. E eu ordeno ao mal que está causando a dor no corpo, nas juntas, em qualquer órgão. Eu mando que saia dos músculos, dos nervos, dos ossos, do sangue, você que desviou uma vértebra, você que está causando a hérnia de disco, que está comprimindo o nervo, eu falo com você, demônio que está no ligamento do joelho, na sola do pé, você que está alojado na cabeça, obstruindo a circulação, obstruindo um vaso qualquer, ou em qualquer parte do corpo, você que está causando o problema, sai daí agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal, saia, não volte mais. Eu te expulso em nome de Jesus, espírito que está causando este mal na garganta, esse caroço na gengiva, no céu da boca, sai daí agora. Não importa quem você seja, eu te amarro, te expulso em nome de Jesus e mando que saia com o teu inchaço, com o teu caroço do lado do umbigo, com o teu mal na próstata. Pega tudo que é teu e sai e vai embora, para nunca mais voltar. Meu Pai, eu declaro que quem orou comigo está abençoado para a tua glória. E se você crê, diga, assim seja. Amém.